Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 22. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2014. O 22º arco de The Walking Dead é chamado de Um Novo Começo. Aqui começa a reconstrução da civilização depois da guerra contra Negan e os Salvadores. Mas isso não significa que não existam novas ameaças. Um detalhe aqui é que o quadrinho The Walking Dead originalmente foi lançado em preto e branco, e desde 2020 a HQ vem sendo relançada numa versão chamada Deluxe, que é colorida. Mas esse lançamento ainda não acabou, até o momento da gravação desse vídeo pelo menos. Por isso, para poder continuar a série aqui, as imagens serão a partir de agora da versão original da série, em preto e branco. O volume 22 contém as edições de número 127 até a número 132. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com um grupo de sobreviventes liderados por uma mulher chamada Magna. Aparentemente, eles estavam em busca do oceano, quando são subitamente cercados por um grupo de caminhantes. O grupo tenta se esconder no topo de uma caçamba que carregam usando cavalos, mas os caminhantes eram muitos e conseguem derrubá-los. O grupo estava prestes a ser devorado quando alguém aparece para salvá-los. Era Jesus, que abre caminho para que todos possam fugir. Mas, infelizmente, um dos companheiros de Magna, chamado Bernie, não consegue escapar e acaba sendo devorado. Acontece que eles não estavam lidando com um simples grupo de caminhantes, mas sim com uma gigantesca manada. Só que essa manada estava sendo meio que guiada pelo grupo do qual Jesus fazia parte. Grupo esse que era composto por Hit, Eugene, Rosita e Aaron. Foi Eugene quem descobriu e arquitetou um plano, e agora eles eram capazes de manipular de forma coordenada o trajeto de uma manada. Aaron fazia som com um tipo de berrante na frente, enquanto os outros vão cuidando dos flancos. E como eles seguem o bando, o caminho que um morto-vivo faz, os outros também fazem. Eles desenvolveram essa técnica para afastar a manada das comunidades, mas eles não esperavam que no meio do caminho eles encontrariam o grupo de Magna. Observando tudo enquanto estavam escondidos, o grupo de Magna sente um misto de desconfiança e gratidão pela situação. Até porque o grupo de Jesus realmente acabou levando a manada até eles, mas também os ajudaram a sobreviver. Magna considera segui-los, mas Jesus aparece atrás deles, dizendo que não tem necessidade de serem seguidos, porque ele os convida para acompanhá-los até a sua comunidade. Mas claro que, se eles toparem, teriam que entregar suas armas. E mesmo ainda desconfiados, o grupo aceita. Dessa forma, com a manada controlada, todos se preparam para voltar até Alexandria. Acontece que 2 anos se passaram desde o fim da guerra contra os Salvadores. Rick continuava como líder de Alexandria, mas ele ficou com uma perna ferida permanentemente por consequência da sua luta contra Negan. Mas agora ele também tem uma prótese em forma de gancho feita por Earl, que ele usa no lugar da mão perdida. Rick e Andrea acordam depois de uma boa noite de sono e se preparam para os afazeres daquele dia. E parece que Carl quer ter uma conversa importante com o Rick. Conversa essa que o Rick não sabe se está preparado para ter. Enquanto se preparam para tomar café, Carl pergunta se eles teriam essa conversa. E Rick diz que sim, só que mais tarde. Assim, Rick começa a andar pela comunidade. Alexandria estava maior e mais próspera, além de muito mais organizada. Todos agora tinham funções definidas e trabalhavam juntos para fazer a comunidade funcionar cada vez melhor.
O lugar agora tinha novas casas, novas pessoas e até mesmo fazendas e hortas. Tudo parecia próspero. Enquanto isso, Andrea vai falar com um homem chamado Siddiq, que conheceu a comunidade graças a Michonne e decidiu ficar por ali. Ele trabalhava na construção de uma rota segura que poderia levá-los até a feira, um evento entre as comunidades que aconteceria dentro de 2 meses. Mas parece que o progresso dessa rota anda devagar. Siddiq afirma que o motivo disso é porque Rosita levou parte dos seus homens para ajudar a lidar com a manada. Mas mesmo assim, ele acredita que vai conseguir finalizar a tempo. Nesse momento, a própria Rosita aparece e se desculpa, porque acabou ficando fora por 5 dias. E mesmo com Andrea dizendo para ela descansar, Rosita está disposta a voltar ao trabalho imediatamente. Andrea pergunta como foi com a manada, e Rosita relata tudo o que aconteceu, incluindo a chegada do novo grupo. Andrea também pergunta se Rosita teve tempo para falar com Eugene, e ela diz que não. Então Andrea sugere que ela fale com ele logo, antes que seja tarde. Em outra parte, Rick recebe o grupo de Magna que os apresenta. O grupo é formado por Kelly, Luke, Connie e Yumiko. E apesar de Magna não se sentir confortável com isso, todos concordaram que ela era a líder da equipe. Rick comenta que já esteve desconfortável com essa posição antes, mas agora aprendeu a abraçar isso e não vê mais problemas em se declarar como líder daquela comunidade. E considerando que Jesus os recomendou, Rick acredita que pode confiar neles. Magna ainda tem ressalvas, já que mesmo falando em confiança, eles ainda assim levaram as suas armas. Mas Rick afirma que apenas por precaução, porque eles têm famílias para proteger ali dentro. E o grupo pode pegar suas armas quando quiserem, só não poderão ficar ali dentro com elas. Então, ao ponderar as opções, Magna declara que eles vão ficar na comunidade. Assim, Jesus começa um tour para lhes apresentar Alexandria. Enquanto Jesus sai, Eugene entra para relatar a Rick como o seu plano de conduzir a manada para longe das comunidades foi um sucesso. E apesar de Rick estar satisfeito com isso, ele afirma que essa era a última vez que Eugene sairia da comunidade para lidar com esse tipo de coisa. O motivo disso é que Eugene, com as suas invenções e planejamentos, se tornou um membro extremamente valioso e fundamental para aquela comunidade. Logo, eles não podem arriscar perdê-lo numa dessas saídas. Eugene hesita, porque acredita ser necessário para que a condução das manadas funcione. Mas Rick tem confiança que os outros serão capazes de fazer o trabalho. Mesmo que não da forma tão precisa quanto Eugene, mas pelo menos de forma satisfatória. Com isso decidido, Rick convida Eugene para acompanhá-lo na inspeção da construção da fábrica de munição no dia seguinte. Com o trabalho feito, Rick volta para sua casa, onde Carl o esperava ansiosamente para ter aquela conversa. Acontece que Carl queria se mudar para Hilltop, para ser aprendiz do ferreiro Earl Sutton. E, de começo, a resposta de Rick é não. Simplesmente porque Hilltop era muito longe de Alexandria, era um dia inteiro de viagem, e ele não queria ficar longe do filho. Mas Carl queria ir. Ele queria aprender com Earl para ser melhor e ajudar mais nas comunidades e ajudar mais o próprio pai. Fora que ele não é mais um garotinho. Sendo assim, Rick promete que vai pensar no assunto. Naquela noite, enquanto se prepara para ir para a cama ao lado de Andrea, Rick comenta sobre essa conversa. Ele não quer ficar longe do filho, mas reconhece que Carl está crescendo e trabalhar com Earl pode ser bom para ele. Então, por mais que não queira, ele está realmente considerando deixá-lo ir. Enquanto isso, levando só uma vela para andar no meio da escuridão, Carl desce uma escada para conversar com alguém. Ele comenta como ele e os seus colegas de escola foram para a casa de uma garota chamada Anna e que ela mostrou o seu corpo para eles. E Carl diz que gostava mais dela antes dela fazer isso. Aparentemente, esse tipo de atitude não é o que Carl buscava numa garota.
Depois disso, a outra pessoa pergunta se Cor falou com o seu pai sobre ir para Hilltop, e Cor responde que sim. Aparentemente, Cor tem ido para lá regularmente para conversar com aquele homem, e ele parece torcer muito pelo sucesso do garoto. Acontece que esse homem era ninguém menos que o próprio Negan. E antes do agora adolescente ir embora, Negan pergunta se, mesmo depois desse tempo todo e toda essa aproximação, Cor ainda queria matá-lo. E Cor diz que sim. Negan sabe muito bem disso. Apesar disso, Negan parece surpreso, mesmo depois de Cor sempre ir até ele para conversar sobre a sua vida. Ele achava que eles tinham se tornado amigos. Então Cor apenas se desculpa e deixa o local. Negan, por outro lado, parece estar sofrendo, preso há tanto tempo naquela cela. No outro dia, Rick e Eugene vão até o moinho para ver como está a produção de pão na comunidade. E no caminho, Rick pergunta como está o seu relacionamento com Rosita. Aparentemente, nesses 2 anos, os dois estão juntos oficialmente. Mas, pelas inseguranças de Eugene, ele tem medo que a esteja afastando. Em outra parte, Andrea interroga Magna, querendo saber como eles sobreviveram esse tempo todo. Magna não está muito confortável ainda com tudo isso, acreditando ser contraditório tantos questionamentos, com toda aquela conversa de confiança falada por Jesus e Rick. Mas Andrea justifica que isso é só por segurança. Isso porque o grupo de Magna não tem nada a perder, mas eles têm tudo. De qualquer forma, Magna conta que eles encontraram refúgio numa casa de idosos que ficava nas proximidades de Washington, D.C. Mas conforme novos sobreviventes foram aparecendo ali, as coisas começaram a ficar complicadas, porque atritos começaram a acontecer. Sendo assim, o grupo de Magna decidiu ir embora. E isso foi há 7 meses atrás. Ela também comenta que pelo menos metade do seu grupo acabou morrendo nesse meio tempo. Um amigo chamado Ted foi mordido enquanto andava pela floresta. 2 mulheres chamadas Michelle e Aubrey foram mordidas enquanto eles buscavam suprimentos numa loja. E Bernie morreu durante esse incidente com a manada. E nesse período, eles nunca mais encontraram novos sobreviventes, até conhecer o povo de Alexandria. Na casa de Rick, Cor estava com seu amigo Josh. Cor agora fazia esculturas de madeira para vender. E ele negocia uma escultura com Josh em troca da mãe dele lhe fazer uma blusa com capuz. No moinho, Olivia, que agora comandava aquele lugar, mostra a Rick e Eugene o pão que ela acabou de fazer. E isso deixa Rick muito animado. Ele estava esperançoso com o que estão fazendo ali, dizendo que nesse ritmo, em breve, pão será mais valioso que balas. E Olivia compartilha desse sentimento. Por ali, o pequeno Mickey aparece. Ele é filho do falecido Nicholas, que agora trabalhava junto com Olivia no moinho. Por enquanto, ele é apenas o entregador, mas ele deseja se tornar o próximo responsável pelo moinho um dia, e assim fazer o seu pai orgulhoso. E isso mexe com Rick. Enquanto isso, em outro lugar, fora das comunidades, 2 membros de Hilltop, chamados Ken e Marco, estavam em busca de cavalos, quando eles entram demais na floresta e se veem diante de caminhantes. Pelo susto, Ken cai do cavalo, que acaba caindo em cima dele, quase quebrando a sua perna. Mas ele é salvo por Marco antes que seja mordido. Ken consegue soltar o companheiro e começa a levá-lo de volta para a comunidade, afirmando que Meg não vai ficar feliz em saber que eles perderam um cavalo. Em Alexandria, Eugene volta para casa, na esperança de encontrar Rosita. Mas ela não estava ali. Ela tinha deixado um bilhete dizendo que ficará fora até tarde. Rick e Andrea voltam para casa depois do dia corrido, e Andrea diz acreditar que o grupo de Magna é confiável. Cor estava na porta de casa esperando por eles. Ele queria saber a resposta de Rick sobre o que conversaram antes. Cor estava agoniado. Ele está vendo outros garotos da sua idade crescendo e aprendendo coisas úteis para a comunidade, enquanto ele está ali parado. Rick entende isso
e confessa que tem mantido Cor por perto apenas por egoísmo de pai. Mas ele entende que Cor não é mais um garotinho. Sendo assim, ele diz para Cor descansar, porque no dia seguinte eles iriam juntos para Hilltop. Naquela noite, a comunidade come juntos no grande pátio e o grupo de Magna observa tudo de longe, ainda desconfiados. Eles acham que tudo aquilo ali é bom demais para ser verdade e têm medo que seja algum tipo de armadilha. Sendo assim, Magna pretende encontrar os habitantes mais recentes de Alexandria para perguntar sobre aquele lugar. Magna acredita que Rick e os outros estão escondendo algo e ela pretende descobrir o que é. Na manhã seguinte, Cor começa a preparar as malas para sua mudança. Mas Andrea diz para ele não levar tudo, já que aquele sempre será o seu quarto naquela casa. E quem sabe, ele poderia visitá-los, talvez com uma futura esposa. Perto dali, Rick leva comida para Negan, que revela saber sobre a mudança de Cor, contando que eles conversavam regularmente. Mas Rick não se importa tanto, porque Cor está indo embora. Negan escuta o som do moinho perto dali, e Rick afirma que eles estão conseguindo prosperar, como ele disse que fariam sem a sua interferência. Mas Negan o provoca, dizendo que eles estão deixando tudo preparado para sua volta, porque ele não ficaria preso para sempre. Mas Rick duvida disso, dizendo que Negan se acalmou ali, e a prova disso é que ele mudou até mesmo a sua forma de falar, falando bem menos palavrões que antes. Cor vai até a casa de Josh nesse momento para se despedir e lhe dar o unicórnio de madeira que ele prometeu que faria para a mãe dele. E Josh agradece, mas fala que a sua mãe nem começou a fazer a blusa ainda. Cor apenas pede para deixá-la separada para quando ele voltar para visitá-los. E Josh aproveita para falar que Anna soube que Cor está indo embora e estava procurando por ele. Magna vê Rick saindo da casa que eles usam como cadeia. E Rick não esconde do que se trata aquele lugar. Ele diz que ali só tem 2 prisioneiros no momento. Um que deve ficar por apenas algumas semanas e outro que vai ficar ali o resto da vida, se referindo a Negan. E Magna pede para conversar com esse prisioneiro. Então Rick promete que vai permitir quando ele voltar de Hilltop. Então Rick e Cor se preparam para sua ida até Hilltop, preparando uma carroça cheia de suprimentos. Cor se despede de Andrea, a quem se refere atualmente carinhosamente como mãe. Ele se despede de Jesus, que pede para Cor entregar uma carta para Alex. Mas quem também aparece ali para se despedir é a jovem Anna, que também lhe dá uma carta, pedindo para Cor ler apenas quando chegasse em Hilltop. E conforme eles vão deixando Alexandria, Rick brinca com Cor, perguntando se aquela era a sua nova namorada. Nesses últimos 2 anos, uma rota segura foi estabelecida entre as comunidades. Então Rick e Cor estavam usando essa rota para chegar até Hilltop agora. Rota essa que era constantemente vigiada pelos membros tanto de Alexandria como de Hilltop e também do Reino. Depois de avançarem por algumas horas, pai e filho param para fazer um lanche. Mas Rick acha estranho que não viram nenhuma patrulha há algum tempo já. Como consequência, o lanche deles é interrompido quando caminhantes avançam na direção dos dois. Então Rick dá uma arma para Cor ficar na retaguarda e orienta a não atirar para evitar de chamar uma manada. Só em último caso mesmo. Então Rick tenta eliminar os mortos-vivos sozinho com um machadinho. Mas por ficar 2 anos longe da ação, ele tinha perdido um pouco do jeito, forçando Cor a salvá-lo atirando nos caminhantes. E assim, eles conseguem lidar com a situação. Os tiros chamam a atenção do vigia daquela área, que fica surpreso ao ver o próprio Rick Grimes. E Rick o repreende pela sua negligência. O nome dele é Benjamin, e ele vive no Reino. Então Rick afirma que precisará relatar esse erro, mas Benjamin garante que será o seu primeiro e último. Dessa forma, Rick e Cor seguem o seu caminho.
Acontece que os guardas estavam desfalcados, porque Ken e Marco ainda estavam com dificuldades para chegar até Hilltop. Tanto que, quando passam por uma colina, o enfraquecido Ken cai do cavalo e Marco desce para ajudá-lo. O problema é que, ao fazer isso, o cavalo sai correndo, os abandonando ali. Sem escolhas, Marco começa a carregar Ken, enquanto vários caminhantes surgem atrás deles. Enquanto isso, em Alexandria, Magna, Luke e Kelly invadem a prisão, com a intenção de falar com o prisioneiro e saber por que ele está ali. Isso porque eles ainda não confiam totalmente nas pessoas daquela comunidade e acreditam que eles estão escondendo alguma coisa. Então, quando descem para o porão, eles encontram Negan, que, aproveitando a situação, pede por ajuda, fazendo parecer que ele era uma vítima do povo de Alexandria. Negan tenta contar uma história de que Rick vai até lá todas as noites para torturá-lo. Ele era um tirano. Mas Magna não acredita. Mesmo porque Negan parecia estar muito bem tratado para alguém que supostamente era torturado de forma constante. Fora que Magna sabe dizer quando alguém está mentindo. E vendo que a sua encenação não deu certo, Negan revela sua verdadeira face, dizendo que não custava tentar. Sendo assim, o grupo de Magna deixa a prisão. Enquanto isso, Marco continuava carregando Ken, mas com a perna machucada pela queda do cavalo em cima, Ken estava muito fraco. E para piorar, os caminhantes não paravam de se aproximar. Ken manda Marco fugir e deixá-lo para trás. Mas Marco se recusa a abandonar o amigo. Ao invés disso, ele se joga junto com Ken num barranco, onde espera que a chuva e a sujeira os ajude a despistar os mortos-vivos. A princípio, parece que o plano dá certo, mas é aí que Marco e Ken são surpreendidos quando eles escutam os mortos-vivos aparentemente falando, se questionando para onde aqueles dois foram. E sem saber, os mortos apenas seguem em frente. Pelas rotas entre comunidades, depois de um pouco de descanso, Rick e Cor finalmente chegam até a entrada de Hilltop, enquanto começava a chover. E, ao entrar na comunidade, eles são recebidos por todos, principalmente pela líder de Hilltop, Maggie. Assim que chegam, Cor pergunta pelo pequeno Herschel, o filho de Maggie, e ela diz que o garoto está com Brianna. Maggie os convida para ir até lá, mas Cor prefere ir primeiro até Ur. Sendo assim, enquanto Cor vai para lá, Rick acompanha Maggie e conta sobre as intenções de Cor de morar em Hilltop. E apesar de estar apavorado por se separar do seu filho, Rick entende que esse é o curso natural das coisas. Uma hora os filhos saem de casa. A conversa é interrompida quando o povo de Hilltop começa a reconhecer Rick e começam a cercá-lo, demonstrando grande admiração. Agora Rick era um tipo de herói nesse novo mundo. Principalmente depois que liderou as comunidades na luta contra os Salvadores 2 anos atrás. Mas Rick não gosta muito disso, e até mesmo deixou a barba crescer e raspou a cabeça na esperança de conseguir despistar um pouco as pessoas. De qualquer forma, Maggie percebe o seu desconforto e leva Rick até a casa de Brianna, onde encontram o pequeno Herschel Jr., filho de Maggie e Glenn, nomeado em homenagem ao seu avô Herschel. Enquanto isso, Cor vai até Ur, e depois dos cumprimentos, lhe entrega uma escultura de javali que Ur tinha encomendado. Aquilo, na verdade, era uma tarefa para Cor, então o ferreiro critica, dizendo que aquele javali parecia mais um porco. Mas a crítica era construtiva, e Ur acredita que, com o tempo, Cor se tornaria um ótimo ferreiro. Mas antes de Cor contar que ele tinha ido até Hilltop para ficar dessa vez, um outro jovem aparece ali. E Ur o apresenta. Esse era Roland, o seu novo aprendiz. E ao saber que Ur já tem um aprendiz, Cor fica extremamente chateado e sai à procura do pai. No caminho, Cor percebe pessoas chegando e chamando pelo Dr. Carson. Eles estavam carregando uma pessoa. Era o próprio Marco. E Cor os acompanha.
Rick e Meg vão até a enfermaria, onde o Dr. Carson explica que Marco foi encontrado inconsciente na estrada, exausto, e que ele não comia fazia alguns dias. Mas tirando isso, ele iria ficar bem. Nesse momento, Marco acorda e, transtornado, pergunta sobre Ken. Ele diz que acabou deixando Ken para trás, explicando o que aconteceu. Marco conta onde deixou o amigo e diz que os caminhantes não os viram, mas eles sussurravam. Os mortos estavam falando. Eles não acreditam muito nessa história de caminhantes falando, mas Marco garante que tanto ele quanto Ken ouviram. Marco deixou Ken num celeiro a oeste de onde foi encontrado, então Meg decide mobilizar uma busca. Depois dessa movimentação, Cor diz ao pai que vai entregar para Alex a carta de Jesus. No caminho, um grupo de jovens perseguia um garoto chamado Brian, e ele é defendido por uma garota durona, que não se intimida em dar uma lição nos valentões. Era ninguém menos que Sofia. Cor vê essa situação e se aproxima, mas por reflexo, no meio do calor do momento, Sofia se vira dando um soco e acerta o rosto de Cor. Ela se desculpa pela situação, mas estava tudo bem. E Cor até faz piada sobre acertar o seu olho. Não é como se ele não tivesse o outro, né? De qualquer forma, Cor tá ali procurando a casa de Alex e Sofia se oferece para levá-lo. Enquanto isso, dois homens, Larry e Louie, estavam pedindo para um outro homem chamado Dante que experimentasse a bebida que eles estavam preparando. E Dante afirma que aquilo tá fantástico. Eles estavam preparando bebida para a feira entre as comunidades. Meg chega nesse momento e pede para Dante organizar uma busca por Ken. E apesar de Dante achar ser um esforço desnecessário a princípio, ele concorda que eles devem isso a Ken. Ele vai cuidar da situação, mas não antes de jogar uns flertes em Meg, algo que ela desvia, mas sem demonstrar para ele, ela parece gostar. Mais tarde, um grande jantar comunitário acontece, onde Rick e Meg comentam como eles gostam de fazer isso e ter essa sensação de comunidade mesmo. Fora que, para uma comunidade tão grande quanto Hilltop, é a forma de Meg conhecer todas as pessoas de lá. Entre as pessoas que estavam nesse jantar estava Alex, que lia a carta de Jesus enquanto era acompanhado por outro homem, que o consola, dizendo que apesar da distância, Jesus ainda se importava com ele. No jantar, Earl convida Carl para se sentar ao seu lado, mas Carl hesita. Acontece que ao ver Roland, Carl entende que chegou tarde demais. Antes de seguir e se sentar em outro lugar, Carl conta que estava se mudando para lá para poder aprender a ser um ferreiro com ele. Mas agora ele perdeu essa chance. Só que Earl nunca disse que ele só podia ter um aprendiz. Ou seja, ele vai aceitar Carl como seu aprendiz junto de Roland. E eles poderiam começar a trabalhar juntos já no dia seguinte. Carl conta as boas notícias a Rick, que fica feliz pelo filho, mas esperava que eles tirassem o dia seguinte para procurar um lugar para ele morar por ali. Mas Carl prefere ficar num dos quartos na grande casa Barrington, já que ele não quer morar sozinho num dos trailers. Rick aproveita para perguntar o que dizia na carta de Anna, mas Carl diz que não vai ler ela agora, porque o dia tá feliz. Uma boa carta não o tornaria melhor, e se a carta for ruim, ele não quer estragar esse dia. Fora da comunidade, Dante e os seus companheiros estavam em busca de Ken, e no caminho, todos comentam a forma como Dante dá em cima de Meg, e que ele não tinha chance. Meg se fechou para novos relacionamentos depois da morte de Glenn. Mas Dante diz que não vai desistir. Apesar de concordar que as chances são mínimas, ele vai pelo menos tentar. Ele tem uma queda por mulheres de grande autoridade. Depois de um pouco de busca, Dante e os outros encontram o celeiro. E ao investigar o lado de dentro, eles encontram roupas, até mesmo o chapéu de Marco. Ou seja, foi onde ele deixou Ken. O problema é que, ao invés de encontrarem Ken, eles encontram caminhantes. Em Hilltop,
Carl começa a desempacotar suas coisas, e Sofia fica surpresa com quanta coisa que ele trouxe para essa visita. É só aí que Carl lhe conta que dessa vez ele tá de mudança. E isso deixa Sofia feliz. Pelo casarão, Rick e Maggie conversam sobre como as coisas mudaram para melhor. Algo impensável no começo daquele surto. Rick tem realmente esperança de que eles estejam reconstruindo a sociedade da forma que podem. Mas apesar de todas as coisas boas que eles conquistaram, Rick afirma sentir falta dos seus antigos amigos, da própria Maggie e de Michonne, por exemplo. Em Alexandria, Andrea caminhava com Eugene, o incentivando a acertar as coisas com Rosita, afirmando que ela o ama. Eugene agradece a conversa e diz que vai falar com ela. Então eles seguem por caminhos diferentes. O problema é que quando Andrea entra na sua casa, ela é surpreendida pelo grupo de Magna, que a agarram, exigindo algumas respostas. Andrea diz que vai responder às perguntas de Magna e dos outros, mas garante que, se eles fizerem qualquer coisa contra ela, eles não sairiam vivos daquela comunidade. Em Hilltop, Rick e Maggie estavam observando o pôr do sol, quando Brianna aparece trazendo o pequeno Herschel Jr., que estava com fome. Pouco depois, Carl e Sofia também chegam. E com as duas famílias reunidas, todos observam o pôr do sol juntos. Uma atividade entediante. E justamente por isso, Rick adora. O problema é que fora dali, a situação era bem diferente para Dante e o seu grupo. Usando uma formação de ataque, eles avançam contra os mortos-vivos. Mas conforme eles vão eliminando os caminhantes, eles começam a escutar vozes, sussurros, dizendo que eles eram bons. Algo muito estranho é que alguns dos mortos estavam carregando facas. E pior, pareciam saber usá-las. Nunca outro morto-vivo os atacou com facas. E ao ver o que pareciam ser mortos aparentemente inteligentes, um dos membros do grupo, Doug, começa a se desesperar e começa a correr, apenas para ser atingido pelas costas e morto por um dos caminhantes armados. Isso distrai o outro companheiro, que também é morto ao ter a garganta cortada por outro desses caminhantes armados. Furioso, Dante parte para cima desses novos inimigos, matando um deles e partindo para cima do outro, perguntando o que eles são e como eles conseguem falar. E o seu inimigo diz que eles não sabem apenas falar, eles também sabem matar. Assim, um duelo entre os dois acontece, que termina com Dante sendo vitorioso. Mas aquilo foi bizarríssimo. Todos os caminhantes agora estavam mortos, assim como seus dois companheiros. E o que Dante acredita que foi o destino de Ken também. De qualquer forma, em choque com tudo aquilo, Dante decide examinar o corpo desse caminhante que o atacou. E então ele percebe uma costura na sua cabeça. Assim, ele então descobre a verdade. Eles não eram caminhantes, mas sim pessoas vivas vestindo a pele dos caminhantes e andando no meio dos mortos. O grande problema é que ao descobrir isso, Dante é rendido por outro membro desse novo grupo de inimigos, desses sussurradores. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 22º volume de The Walking Dead é muito bom, mas é um pouquinho mais lento, só que faz sentido, já que é um recomeço. A HQ precisa restabelecer o status e reapresentar muita coisa. Mas mesmo com o salto de 2 anos, o roteiro e a narrativa e a arte seguem os mesmos padrões, o que é um ponto bem positivo. E o fim estabelece uma nova ameaça, mas a vinda dos sussurradores é história para o próximo vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.